Nosso estudo de hoje é a lição 26 do livro Justiça Divina e tem por título No Campo do Espírito. Afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior, entretanto, surpreendeste lutas enormes no próprio lar, onde os mais amados te sonegam entendimento. Observaste a queda dos melhores companheiros que te exercitavam na elevação. Recebeste a lama da calúnia sob as mãos limpas. Viste amigos queridos dependurarem-te o nome no varal da suspeita. Notaste que as tuas mais belas palavras rolavam no gelo da indiferença. Recolheste escárnio em troca de amor. Todos esses problemas, no entanto, são desafios da vida a te pedirem trabalho. Seja qual for a dificuldade, não acuses nem desanimes. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal. Queixa é semente morta. Reclamação é fuga estudada. Censura é ponta de espinho. Melindre é praga destruidora. Irritação é tempo perdido. Ideal inoperante é água parada. Desalento é ramo seco. Ninguém avança sem movimento. Não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável e resgate é suor necessário com o pranto da consciência. Nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Me veio na mente aqui, eu vou falar de um exemplo que foi real, mas como vocês não vão saber nunca de quem eu estou falando, eu vou trazer apenas o exemplo de um trabalhador espírita em que a espiritualidade confirmava que ele realmente estava com a consciência reta, tranquila, no dever cumprido. E, por conta disso, parece que as dificuldades dele, no relacionamento familiar principalmente, vinham aumentando significativamente e também muito mais no relacionamento familiar, não só o relacionamento dentro de casa com esposa e filhos. E ele começou a procurar o atendimento fraterno, e quando teve no atendimento fraterno, um espírito que conversou com ele falou para ele o seguinte, falou para ele que ele tinha condições de entender aquela mensagem, que por mérito dele, estava sendo permitido que ele saudasse mais algumas dívidas do passado que ele tinha. Então, por ele já estar preparado, ter mais paciência, estar mais comprometido com os princípios do Evangelho de Jesus, a providência divina falou para ele assim, então tem um parente assim que ele tem dificuldade, ele vai resolver logo, e colocou esse parente no caminho dele. Olha bem que coisa interessante, né? Os problemas poderiam ser adiados porque os espíritos falam para a gente que as verdadeiras provas, elas só aparecem para a gente quando a gente está preparado. Porque senão ia ser martírio total, você não aprendeu ainda a lidar com aquilo e vai estar com aquela situação toda hora na sua frente, vai ser um martírio muito grande. Então eles dizem que no momento oportuno, na hora oportuna, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Se a gente parar para analisar hoje à luz da doutrina espírita, olha, no campo do espírito, eu tenho uma sincera disposição de buscar a esfera superior. Eu quero deixar aquelas coisas que estão me prendendo na retaguarda. O que vai acontecer? Eu vou encontrar lutas enormes no meu próprio lar. Vou encontrar. Por quê? Porque, na verdade, eu quero ir para a esfera superior. Como eu quero ir para a esfera superior, eu vou prestar o meu serviço, do amar ao próximo. Quem é o mais próximo? Quem está dentro da minha casa? Depois ele fala, observaste a queda dos melhores companheiros que te exercitavam na elevação. Aqueles amigos que estavam mais próximos, que me davam a mão, de repente tiveram seu momento de queda também. Olha que muito comum acontecer. Depois fala, recebeste a lama da calúnia sobre as mãos limpas. Você está sendo acusado de coisas que você não fez. Depois, você viu amigos queridos colocarem o seu nome sob suspeita.
sobre qualquer coisa. Depois, isso aqui também é muito comum. Parece que a gente enxerga um pouquinho de cada um desses aqui na gente, aqui, falando no meu caso pessoal. Né? Notaste que as tuas mais belas palavras rolaram no gelo da indiferença. Aí eu pego lá o Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, vem lá dizendo: é necessário que regueis com seu suor mesmo no trabalho da charrua evangélica. Palavras perdidas, eu bem sei. Você vai falar sobre humildade para os déspotas? Vai falar sobre... Quer dizer, você vai estar o tempo todo, não me lembro agora as palavras certas que estão lá no Evangelho, mas você está falando o tempo todo contra mansidão para aquele que é autoritário. Palavras no gelo da indiferença. E vai recolher também escárnio em troca do amor. Todos esses problemas são desafios da vida a te pedirem trabalho. Quer dizer, quando isso acontecer com a gente, vai aborrecer, vai tirar a gente da zona de conforto. É a esfera superior falando para a gente assim: você quer vir mesmo? Você está preparado para vir? Então vamos lá, vamos preparar você. Aí começa a preparar, porque numa esfera superior a gente tem que estar preparado para essas coisas. Ontem, um grande amigo, ele colocou uma mensagem num grupo de WhatsApp assim: precisamos nos afastar de pessoas que trazem complicações. Eu reescreveria, falar, não é que eu não vá, eu preciso de repente não buscar essas pessoas, mas se as pessoas estão aqui, do meu lado, estão sendo um aprendizado muito grande. Vamos lembrar assim, Jesus disse que não veio para os que estão sãos, veio para os que estão doentes. Se ele veio para os que estão doentes, é claro que ele vai ter uma paciência a mais para não deixar com que aquela doença contamine e, ao mesmo tempo, ajudar naquela possibilidade, sabendo que você não vai transformar nada. Você vai jogar as sementes, e as sementes vão ter todo o momento certo para florescer, mas ainda não é o momento, você está pelo menos tentando ajudar da sua maneira, e não se deixar contaminar. Então, tem um jargão popular que fala assim: aquele que se mistura com porcos, farelo come. Meu Deus do céu. Então Jesus seria o quê? Vamos pensar assim, para poder chegar no Cristo, eu preciso ir na direção dos porcos, não comer o farelo dele e procurar ajudá-lo a sair daquela situação que ele está. Mas também a gente reconhece que é uma atitude estratégica e inteligente, se eu não tenho condições de fazer isso ainda, eu me afastar. Tudo bem. Mas é mais daquela intenção, assim, não vá procurar as pessoas mais complicadas no momento que você está frágil. Tudo bem. Mas se as pessoas estão aqui, eu tenho que aprender, elas fazem parte da minha família, elas são esses personagens colocados no meu caminho para me preparar para a esfera superior. Então o Emmanuel vem trazendo agora aquele consolo, né? Ele vai dizer para a gente: queixa é semente morta, vamos parar de queixar, reclamação é fuga estudada, censurar é ponta de espinho, está dando aquela catucada, melindre é uma praga destruidora. Cada frase dessa aqui, ela soa para a gente. Irritação, tempo perdido, tempo que eu perdi irritado. Então, peraí, eu vou ser vaquinha de presépio, vou ter que aprender a ser sangue de barata. Não significa isso. Significa que a gente joga muito tempo fora com queixa, com reclamação, com censura, com melindre, com irritação, tempo que você poderia estar utilizando para trabalho, para estudo. Então, estou aborrecido? Pega um livro para ler. Vamos para assistir uma palestra. Hoje tem um recurso audiovisual aí farto para gente. E procura de preferência dentro do tema que te diga mais respeito de maneira mais imediata. Desalento é ramo seco. Ninguém avança sem movimento, não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável, agora resgate é suor necessário. Olha só, evolução é indispensável, o resgate tem que ter suor. Então, a gente vai vendo o seguinte: a lei estabelece que as provas e as penas se reduzem ou se extinguem sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagra à tarefa do bem. Quando estiver doendo, quando estiver o mundo caindo e sendo a gente, vamos procurar esses trabalhos, vamos ocupar o nosso tempo com trabalho, com uma coisa que realmente vai fazer diferença na vida de alguém e
a vida de alguém vai começar a fazer diferença na nossa também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.